Olá, seja muito bem-vinda a um novo episódio do Pulse Podcast. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez e com novidades no programa de hoje. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aqui, já se inscreve para você receber as notificações sempre que tiver um episódio novo no ar. Já curte, já compartilha esse episódio. E a novidade que eu tenho para você é a seguinte: eu, junto com a minha equipe, a partir de agora, a gente vai estar analisando algumas empresas. E se você quer fazer parte dessa seleção, eu vou deixar aqui nos comentários um link de aplicação para você aplicar e também ter a análise da nossa empresa para a sua empresa diretamente, para você receber feedback e algum ponto de atenção que você tem que ter nesse momento. Se você quer participar, já clica aqui nesse link, deixa o seu contato que meu time vai te chamar e eu tenho certeza que vai ser muito especial. Mas agora, para começar esse podcast, eu quero muito apresentar essas mulheres incríveis que fazem parte da comunidade da Pulse, que crescem, que compartilham, que transbordam, e eu tenho certeza que se você pegar papel e caneta, você vai sair desse episódio com muitos insights, tá? Então, Jane Nardi, seja muito bem-vinda, muito feliz em ter você aqui. Grace Mello, seja muito bem-vinda também. Olha, é só mulher linda, né, que passa aqui na Pulse. Olha essas mulheres, que maravilhosas, que maravilhosas. E aí, Jane, como tá a experiência? A Jane já tá expert em podcast, né, Jane? Já tô expert, acho que é o meu terceiro podcast. Já pode nos ensinar a gravar podcast. Se jogando. Coisa boa, Jane. Fala um pouquinho de você, se apresenta pro pessoal te conhecer. Eu sou a Jane Nardi. Muito prazer em estar aqui. É um prazer estar aqui, Fabi, fazendo parte desse podcast que tem passado muitas mulheres extraordinárias aqui. Então, estar aqui hoje é um privilégio. Eu sou a Jane Nardi. Eu tenho algumas empresas, mas hoje eu vou trazer a Faça o Seu Visto, que é uma empresa que ajuda pessoas a viajarem ao redor do mundo. Então, se você precisa enviar seu filho para um intercâmbio, nós fazemos. Se você precisa viajar, documentação de viagem, visto, passaporte, tudo que se refere à viagem. Essa é a empresa que eu represento hoje. Maravilhosa, maravilhosa. A gente vai falar bastante sobre ela aqui também, sobre seus insights e sobre a movimentação que você está fazendo agora com ela. Muito bom. Grace, se apresenta também, para o pessoal te conhecer em casa. Obrigada, Fabi. É uma alegria enorme estar aqui. É um privilégio, como a Jane disse. Eu sou a Grace. Eu estou um pouquinho atrás da Jane. Eu estou nessa transição de um mundo onde eu trabalho para uma empresa e tentando ascender no mundo empreendedor. Então, eu estou iniciando essa jornada e faço parte da mentoria, entrei agora há pouco tempo e está sendo uma alegria, uma gratidão, assim, né? Porque é muito conhecimento, muita coisa que a gente absorve. Somos esponjas, né? Com certeza. Absorvendo esse conhecimento o tempo todo e uma alegria imensa. Eu tô muito feliz também de receber. A Grace, ela tá aqui fresquinha, né? A gente começou recente, ela já veio para um podcast. A gente já falou, já vamos compartilhar. Já entrar E sabe o que é muito legal, né? Você tá falando agora da transição de carreira. E a gente tava batendo um papo aqui antes de começar essa gravação. E a gente tava falando do começo, né? Sobre iniciar algo novo. E é onde a maioria das mulheres travam, né? A gente cria ali uma consciência de que a gente pode ir só até determinado ponto, a gente se acostuma a fazer determinadas coisas, e aí quando você vai partir para algo novo, muitas vezes você fala, meu Deus, travei. O que vocês acham? Por que trava? Por que as mulheres travam, assim? Eu acho que é medo e comparação. Porque a gente sempre se compara com pessoas que já andaram caminhos que nós ainda não andamos. Isso é um problema. Porque às vezes se eu me comparo, por exemplo, a Fabi. A Fabi tem algumas empresas, ela dá mentoria para mulheres. Eu não posso me comparar com a Fabi, porque eu estou caminhando, eu estou começando na minha caminhada agora. Então, a comparação é uma das coisas que, ao meu ver, trava muito
a vida de mulheres. Verdade. E você sabe que o que eu acredito a gente vive fases diferentes na nossa vida. Sim. E muitas vezes a gente está se comparando com pessoa que está numa fase muito diferente da nossa, ao invés de a gente se comparar com o nosso passado, né? Sim. O tanto que a gente andou, a gente está fazendo isso para fora. E você trouxe um ponto de se comparar com pessoas que estão acima, que já alcançaram certas coisas, mas existem pessoas também que se comparam com pessoas que estão abaixo. Porque elas falam assim, poxa, essa pessoa tá lá e olha do jeito que ela tá fazendo, eu não faria diferente. Também é ruim. É ruim, mas a pessoa não parte para ação. Ela sabe, ela tá vendo uma situação ali, ela está se comparando, não, eu sou melhor, eu tenho muito conhecimento, ok, mas ela também tá travada e não consegue crescer. Então, são dois tipos de comparação que muitas vezes o ego, o orgulho, o medo do julgamento, como você disse, do que outras pessoas vão pensar, nos paralisa, né? Você acredita nisso também, Grace? Sem dúvida. Eu acho que para mim é justamente esse medo, né? De ser criticada, de se expor, né? E tá ali. No meu caso, eu acho também que é a falta de conhecimento. Tá, eu vou começar. E agora? Por onde eu começo? O que eu faço? Com quem eu falo? Como eu falo? Sobre o que eu falo? Qual que é o meu conteúdo? O que eu trago para a mesa? Uau. Conhecimento empodera. Tudo isso que acaba... São todas essas perguntas que acabam congelando. Aí você trava. É verdade. Porque tanta coisa você começa a pensar que aí dá um nó, né? Embola tudo e trava. Com certeza. E aí eu acho que é nisso que a mentoria da Pulse vem ajudando. Para mim, como pessoa, como indivíduo, como uma empreendedora em ascensão, a pegar essa direção, essa diretriz de direcionamento mesmo. Perfeito. E o conhecimento, ele faz com que a gente acelere, né? Porque, primeiro, o conhecimento, ele traz confiança. E uma mulher, quando ela está autoconfiante, ela toma melhores decisões. É verdade. Né? Ela não subestima o seu valor. Né? Então, uma mulher confiante, ela vai para cima, ela não tem medo de fazer. E, principalmente, gente, o que mais trava o ser humano hoje é o medo do julgamento, do que outras pessoas vão pensar. É verdade. 100%. E quando a gente eu falo muito sobre vendas, porque eu acredito que quando a gente vai começar algo, é como eu vou me vender, como eu vou me posicionar, como eu vou colocar o meu produto no mercado. E tem gente que tem medo de vender. Eu vou começar, mas eu vou ter que vender. Não, se for vender, eu não quero. Se for vender, eu não quero, não vou me posicionar. Eu não sei vender. Como que as pessoas vão me ver, né? Se eu estiver falando, não, eu estava ali, a Grace até então trabalhando, né, no mundo corporativo e vai sair para empreender. A Jane até então lá nos bastidores, no administrativo da empresa, vai sair, vai aparecer em frente à câmera, gravar podcast, vai ter o programa dela. O que os outros vão pensar? E eu acredito que o primeiro passo é a gente olhar para dentro e enxergar, né? Quais são os meus valores? Por que eu estou fazendo isso, né? A gente precisa ter um porquê. Por que eu faço isso? Porque quando eu coloco lá o porquê que eu estou agindo, fica muito mais fácil eu passar por cima de tudo aquilo que me trava. Então, poxa, se o meu objetivo é crescer, é tornar minha marca conhecida, é vender mais, vendendo mais, vou dar uma qualidade de vida melhor para os meus filhos, vou ajudar outras pessoas, vou transbordar. Quantos imigrantes não são muito mal assessorados por não terem uma empresa como a da Jane? Mas se ela não fala que a empresa dela é boa, a culpa é dela também dessas pessoas serem mal assessoradas. Então, ela tem uma responsabilidade muito grande. Então, quando a gente entende o propósito daquilo que a gente faz, a gente se livra do medo do julgamento. E é tão bom se livrar desse medo, porque a gente atinge um lugar que a gente nunca chegou antes. Onde você chegou? Das suas novas ações, o que renasceu dentro da gente? Porque eu acredito que sempre esteve aí. É verdade. Sempre esteve, mas na verdade reacendeu, né? Uma chama com um novo passo, não foi? Sim. A partir do momento, eu vou falar aqui da mentoria, e não é merchan, gente, é realidade. Não combinou nada, tá? Eu não pedi pra elas falarem nada. Porque a partir do momento que eu tive fiquei curiosa, né? A Camila já fazia, fiquei curiosa, perguntei como que era, eu fui, enfim, participei do evento presencial, foi já um boom na minha cabeça, de tanta informação e de tantas pessoas que estavam ali em várias etapas da vida. Então, isso é muito bom. Isso mata um pouco o lance da comparação. Ótimo. Só que na nossa primeira reunião, eu me apresentei, falei um pouco do meu negócio, que é a Serviço Negócio Principal. E ali você falou, Jane, mas aqui
olha, você pode ter vários braços aqui, você pode ter, vender de várias formas aqui. E quando você falou, aquilo que você falou, eu já sabia, só que eu sabia aqui dentro. Então eu pensei, poxa, outra pessoa está vendo algo que Deus já me mostrou. Uau. E eu não tô usando. E a partir dali foi. Então o Alexandre teve uma conversa estratégica com um dos nossos grandes amigos que virou sócio. E eles trouxeram tudo aquilo que você tinha trazido. Uau. E quando ele trouxe, eu falei, uau, então é agora. Então é o momento, vamos começar agora. Só que essa coragem que faltava em mim de sair dos bastidores, do administrativo, do atendimento, para colocar a cara a tapa, né? Que é isso que a gente faz, colocar a cara a tapa. Ir pro jogo. Ir pro jogo. Essa coragem, a mentoria fez total diferença em mim. Porque eu sou mais introvertida, então assim, você tem que se desafiar todos os dias. Eu tenho que me desafiar todos os dias para aparecer. E é sair da zona de conforto, E sair da zona de conforto. Porque, assim, é muito confortável ficar onde a gente está. Exatamente. Que é exatamente o que eu tô vivendo agora. É muito confortável estar onde eu tô. Eu sei o que eu tô fazendo, eu entrego o que eu preciso entregar, eu faço muito bem feito. Exatamente. Né? Mas Você fala, me deixa aqui quietinho. E para sair disso, E é muito mais difícil, eu acredito que hoje os empreendedores que vão começar já com um conforto do que aquele que não tem conforto nenhum, porque aí o nível de pressão e de velocidade e intensificação no negócio é muito maior. Quando a gente já tem, você fala assim, não, eu já tô aqui, né? Já ganho dinheiro, já tenho meus filhos, já tá bem, já tá caminhando, então tá tudo ótimo. Sim. Agora, aquele que tem a pressão, não tem nada bem, Sim. a velocidade dele é diferente. Você não tem nada a perder, né? Você tem que se movimentar. Tem uma coisa que te empurra, você tem que ir de qualquer forma, não tem outra opção. Com certeza. Sabe a importância que, às vezes, de você ter alguém para te alinhar? É que as pessoas veem em nós coisas que a gente não vê. A Fabi viu na Jane coisas que eu não via. E não é que, eu sou corajosa e agora eu vou. Não, eu vou com medo. Eu vou com medo mesmo. Mas é isso. Não, que a gente veio. A gente vai. Mas é isso, o medo, a coragem não é ausência de medo, né? É agir apesar do medo, né? A gente fala que a coragem é a ação do coração. Né? A gente toma uma atitude, vai pra ação e depois a gente cria coragem. Por que cria coragem depois? Porque depois que você deu um passo, assim, então foi bom, né? Você cria aquele sentimento de desperto, eu consegui, eu venci a mim mesma. Deu certo, qual é o próximo passo? E eu acredito que a gente sempre tem que estar nesse movimento mesmo. Eu acredito que na vida tudo acontece em movimentação. Então, o primeiro passo, se libertou, né, do que os outros vão pensar, entendeu quais são os seus valores, teve a visão clara do seu objetivo. Por que a Jane faz isso? Por que a Grace faz isso? Por que a Fabi faz isso? Então, a gente alinhou o objetivo. Então, eu tô disposta no meu processo, que é o que a Grace trouxe. Eu vou criar um processo, tenho conhecimento do que eu tenho que fazer. Opa, vou errar menos e vou chegar mais rápido. Sim. Quando a gente aprende com alguém que já acessou, a gente vai atrás de conhecimento, a gente minimiza os erros. Eu vejo, sabe, quando eu comecei a empreender há 14 anos atrás, eu não sabia nada e ninguém queria ensinar. Gente, ninguém queria ensinar. Há 14 anos atrás, os empresários que sabiam eram uma caixa preta e eles falavam exatamente assim, eu me ferrei para saber, você tem que se ferrar também. Não tinha ninguém. Hoje, a gente vive a era da educação com mentorias, consultorias, cursos. Isso é maravilhoso, porque a gente aprende fora de uma profissão que se aprende na faculdade, né? No dia a dia mesmo. Então, quando eu tive que viver tudo isso, né, na minha trajetória de aprender sozinha, me custou caro, porque eu vejo que eu poderia, com conhecimento, ter chegado muito mais rápido e menos machucada. Sim. Porque os tropeços, né? Muitas vezes tem pessoas... Eu não desisti, mas tem muitas pessoas que param ali. Elas desistiram por não aguentar a pressão ao longo do caminho. Então, você ter alguém de fora para te segurar a mão, para te apontar o caminho, para dizer que você é capaz, faz total diferença. E que traga estratégias práticas, né? Então, assim, como a gente vai seguir daqui para frente? Qual é o passo 1, passo 2? E quando a gente assume o compromisso com outra pessoa,
a pressão também aumenta, Sim. né? Claro. É mais do que quando a gente assume com a gente mesmo, Sim, né? com Porque com a gente certeza. a gente pode dar uma enganada, né? Exato. Mas quando a gente assume com o outro, Fala, agora eu tenho que fazer? agora Agora eu tenho que fazer. A Grace já declarou aqui nesse podcast. No próximo, ela É vai vir verdade. anunciar a empresa dela. Fechado? Fechado. Fechado, Grace? Fechado. Desafio. Então, no Fechado. próximo, É isso aí. a próxima Fechado. gravação, a Jane vai estar aqui de testemunha, a gente vai gravar junto. Com certeza. A gente vai estar aqui e ela vai falar: a minha empresa é essa, eu fiz essa transição e a gente vai aqui estar aplaudindo a coragem desta mulher. Eu já vejo isso, já profetizo isso, Grace. Tem que acontecer. Por quê? Porque para a gente alcançar algo novo, a gente precisa vencer esses processos e começar nas condições que a gente tem. Sim. E quando a gente elimina as comparações, a gente olha somente pra gente, quem eu era no passado. Sim. E muitas vezes as pessoas que estavam lá, elas não vão acompanhar a gente. A gente vai, com esse novo posicionamento, a gente vai atrair um público novo. A gente vai atrair pessoas novas. E com isso a gente vai aprendendo também. Porque muitas vezes as pessoas que nos conheciam, elas estavam com a gente porque a gente era de uma forma. Talvez quando a Fabiana lá atrás falava só de maternidade, talvez era um público que ok. diferente. Ou quando falava só de cabelo, eram os cabeleireiros que estavam lá, que hoje me acompanham também, mas era um público mais forte. Hoje, falando mais de negócios, mais de estratégias, hoje é um outro público. Então, a gente vai se posicionando. E para isso, independente do negócio que a gente tenha, é a pessoa se posicionando, né? Que a gente estava falando sobre isso. é verdade. Sobre isso agora. E a Grace é especialista em pessoas, né, Grace? E tem que se posicionar como especialista em pessoas. Sim. Né? Hoje só compartilha com quem está em casa que não sabe quais são as suas funções hoje no dia a Hoje dia. eu trabalho na área de RH, onde eu trabalho em RH para uma startup do Vale do Silício, né? E, então, é uma empresa de tecnologia. E é onde a relação com o funcionário, atritos no trabalho, porque às vezes acontecem, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de carreira, compensação, enfim, é um mundo, né? Um ambiente inteiro ali. É como se fosse uma cidade, né? Onde tudo está acontecendo e você vai administrando tudo aquilo. E hoje é um mundo que a gente vive muito, politicamente, muito tenso, né? Com guerras, E isso no trabalho também reflete. Uau, você fala com essas pessoas. Sim, sim. Então, assim, são situações bem difíceis e muito diferentes da nossa realidade. Uau. Porque, né, a gente não vive isso. E aí, como que você consegue se relacionar com alguém, transmitir empatia, Sem que ter você vivido, entende, né? mas você não entende, porque você não está lá. Você não sabe o que é ficar sem luz, sem água, sem... Então, assim, são muitas situações que, como ser humano, é bem delicado, bem difícil. O ser humano é bem difícil. E você vai aprendendo, eu acredito que com toda essa sua experiência, você vai aprendendo a ler as pessoas, se é que a gente pode dizer assim, né? Sim. E como facilitar a vida delas também no dia a dia, gente. Isso é uma técnica que eu acredito que todas as pessoas precisam saber. Antes da gente entender de negócio, a gente precisa entender o outro ser humano, né? Sim. Como ele pensa, como ele vai gerir melhor as emoções dele, porque a gente pode ser o gênio que for. Se ele não saber gerir as suas emoções, ele pode colocar tudo a perder. Sim. Quantas Sem pessoas, dúvida. às vezes, no momento de nervoso, de estresse, né, no negócio, falaram o que não devia, fizeram o que não devia. Então, a gente saber gerir as nossas emoções, sem dúvida, é um dos pontos principais para aquelas pessoas que querem ser bem-sucedidas, tanto nos negócios, como nos casamentos, com os filhos, em tudo, E né? é muito de ler a audiência, né? Aham. Entender o que está acontecendo naquele ambiente e pegar essa percepção e entender isso e absorver isso. Se você está falando e você está olhando a audiência, você está vendo o sorriso, você está vendo as pessoas no celular, como que está essa troca? Entender muito disso, porque em reunião, eu trabalho muito em Zoom, então em reunião o tempo todo, a pessoa você percebe o olho para cima, para baixo, eu já aprendi os trejeitos, assim, Tá sabe? vendo notificação? O corpo fala. Exatamente, mas você percebe, por sim, mais com que hoje o certeza. mundo esteja muito de home office, Sim. tem alguns trejeitos que você percebe se a pessoa está engajada ou não naquela comunicação que você está tendo,
a quilômetros de distância, né? Uau. Então, é bem interessante. Ensina uma pra gente. Ensina uma pra gente aqui. Dica. Assim, quando você demonstrar, né, que você tá Com vivo certeza. ali na reunião, Sim. que tá engajado, o que você fala? Fala aqui pra pessoa. Acho que a primeira coisa é esse olho direto na câmera. Você percebe que a pessoa está engajada quando você vê que a pessoa realmente está ali, focada em você. Assim, eu tô focada na Fabi, eu tô focada na Jane. Dando atenção. É aquela... e você percebe isso na câmera. Você consegue ver o olhar olhando para baixo, mexendo no telefone. Então, se você realmente quer ver se o que você está falando, a sua audiência, se eles estão captando, se eles estão interessados, começa a perceber se essas pessoas estão olhando para você, estão te dando atenção. No olhar mesmo, sabe? Porque isso vai fazer toda a diferença. Uau. Sem Fantástico. dúvida. E eu acho que no mundo, isso o que você falou vale muito para mim, porque a Fácil Serviço é uma empresa brasileira, então todo o pessoal que trabalha conosco, eles estão no Brasil e nós fazemos toda a coordenação online. Então eu tenho reuniões periódicas, via Zoom, falo o dia inteiro, então e isso eu percebo muito. Então acho que, e ainda mais hoje, no mundo de inteligência artificial, quem entende de comportamento humano se destaca. Porque se você conciliar os dois, é uma E você potência. vai perceber que o engajamento, a reunião, ela flui de uma forma diferente se a câmera está ligada ou se a câmera está desligada. Sim. Muda. Porque, até porque se a câmera está desligada, você não sabe o que está acontecendo. Você não está vendo o sorriso, ou o olhar, ou o que quer que seja. Se o cabelo está arrumado ou desarrumado, não importa. Você perde as nuances e isso é informação para você que está apresentando, né? Para você que tá querendo ter esse retorno com quem está na tela. Então, a câmera ligada faz toda a diferença. Gente, é o mínimo, eu acredito, né? Para a pessoa trabalhar, né? Quando a gente trabalha muito no home office, depois da pandemia, eu acredito que muitas empresas, né, adotaram essa prática, mas eu vejo que elas vêm nesse momento se transformando e voltando para o presencial. Eu acredito que nada substitui isso aqui que a gente tem, essa troca. É verdade. Tanto que na Pulse, quando a gente desenhou a metodologia, era para ser 100% online. Eu falo, gente, não dá. A gente precisa estar junto. A gente precisa se encontrar. A gente precisa ter esse momento. Porque eu vejo isso nos meus negócios, funciona dessa forma. Você sabe quando um colaborador demora para responder, estando dentro do período de trabalho. Sim. Hoje, o que a gente aconselha é ter as salas virtuais. A sala virtual é uma boa forma de poder organizar os funcionários que trabalham diretamente com você, no caso do Brasil, o CLT, né? E que eles podem trabalhar num escritório virtual, então você consegue ali ver a atuação, ver o que eles estão fazendo, mas não é a grande realidade de muitos empresários. Então, para você que está buscando crescimento, evolução, está buscando um novo nível, aumentar o seu faturamento, mais engajamento, perceba isso que a Grace falou. Perceba como você tem se posicionado. Às vezes a gente espera tanto do outro um retorno e a gente esquece do que a gente está fazendo, de como é o nosso comportamento. E são simples gestos que entregam tudo. É um cabelo penteado, né? É uma unha feita. É uma boa aparência, é a forma como você se comunica, é a sua disposição de estar, né? Tem gente que você já vê que tá bravo ali de estar nessa reunião, né? Tipo, não queria estar aqui, me manda um e-mail. Fala, gente, não dá, né? A gente tem que se relacionar para trabalhar. Precisa dessa troca. Precisa dessa troca. Então, as pessoas buscam, mas elas têm que primeiro ser para depois querer que alguém reconheça, né? É interessante porque eu acho que a disposição é algo que, assim, não dá para mudar, porque é uma coisa que é sua, né? É inerente. Sim. Então, se você não traz isso, porque a imagem você consegue lapidar com o tempo, né? Tipo assim, vou mudar meu cabelo, vou me maquiar mais, é externo. Mas a disposição, Ela vem aquela vontade... É sua. É se sua. ensina isso, gente. Não tem como, entendeu? Isso realmente é um grande diferencial. E às vezes a gente começou aqui falando sobre começos, né? E eu vejo exatamente isso, que às vezes muitas pessoas elas estão nessa espera. E elas terceirizam isso para os outros, né? Seja um colaborador dentro de uma empresa, seja um empreendedor, seja no casamento, seja com os filhos, com os amigos. As pessoas terceirizam que uma pessoa de fora vá fazer algo para aproximar, vai fazer algo para reconhecer, vai fazer algo.
e o que você está fazendo. A gente nunca pode esperar do outro aquilo que a gente não faz. Muita gente quer ser aplaudido, mas não aplaude ninguém. Muita gente quer ser reconhecido, mas não reconhece ninguém. Muita gente quer fazer conexões, mas não sai de casa para fazer essas conexões com ninguém, espera ser chamado. Eu vejo que muita gente hoje acredita que um post no Instagram vai fazer vender mais, e não é assim. A gente não pode esperar que as pessoas levantem a mão toda hora se oferecendo para comprar ou que reconheçam o nosso valor. Esse é o nosso papel de fazer. Então, no primeiro passo, vamos retomar aqui, porque eu quero que as pessoas tenham uma ação assistindo o nosso podcast hoje. Então, a gente falou de superar os medos, de agir com coragem. A gente falou aqui sobre a comparação. Sim. Né? Evitar a comparação, se compare com a sua versão e não com outras pessoas que estão numa fase totalmente diferente da sua. O que mais que nós falamos? Sobre o posicionamento, sobre você se posicionar e entender qual é o seu propósito, aonde você quer chegar. E muitas vezes muitas pessoas vão ficar pelo caminho, não vão te acompanhar, então você vai criar uma audiência nova. E a sua visão estando clara, você vai passar por qualquer processo, seja ele desafiador ou não, para você realizar o seu objetivo, certo? Foi isso que nós falamos? Foi isso. Exatamente. E inteligência emocional, né? Lidar com Inteligência pessoas. emocional. Muito bom. Saber entender as pessoas. Saber entender as pessoas. Isso é muito importante. E para você também, né, Jane? Porque eu acredito que, gente, a pessoa que vai tirar um visto, ela pode colocar tudo a perder se ela estiver muito nervosa, não é? É verdade, é verdade. A gente lida com todo tipo de emoção. A emoção de quem só quer tirar o visto para turismo ou quem está planejando uma vida fora. Uau. E você tem que ter muita empatia, você tem que ter muita técnica mesmo de inteligência emocional para conseguir acessar aquela pessoa e tirar dela o melhor que ela tem. Porque às vezes a pessoa não se enxerga, como a gente falou no começo, a pessoa não vê aquilo que você vê. Uau. Então, você não é que a sua empresa, ela tira o visto. A sua empresa dá uma consultoria de como a pessoa tem que se posicionar, inclusive nas entrevistas, e para qual é o melhor tipo de visto para ela. Exatamente. Nós nos preocupamos com a pessoa, com a família, com o projeto dela como um todo. Então, nós prestamos uma consultoria. Não é só alguém que vai lá, preenche e vai... Não. Nós nos importamos com a questão, tanto que muitas vezes o cliente chega com uma ideia e a ideia dele não é boa para ele. O caminho dele não é bom. Você fala para ele que não é bom. E nós falamos que não é bom. Eu falo que não é bom. Olha, sua ideia é excelente, mas você se enquadra nesse outro caminho aqui. Por esse caminho você vai conseguir chegar. Por esse que você tá, às vezes é um caminho muito bonito, mas não é alcançável. Então a gente faz todo esse trabalho, toda essa consultoria. Muito bom, muito bom. Então, para você que quer tirar o seu visto, quer vir para os Estados Unidos, por sinal, a gente está gravando esse podcast aqui em Orlando, nos Estados Unidos. Então, para você, já chama a Jane, eu vou deixar o arroba delas aqui. A Grace prometeu que ela vai abrir o Instagram dela também. Vai começar essa conexão. Quero que você mande mensagem para Grace. Grace, cadê a sua empresa, Grace? E o Instagram da Jane também, para vocês se conectarem com ela. Para vocês que querem vir para os Estados Unidos, não coloquem tudo a perder. Tem gente que faz de qualquer jeito, tem gente que só olha preço, aí vai para uma entrevista despreparado e muitas vezes fala que não devia, ou tira um visto e chega aqui nos Estados Unidos, não é o mais assertivo. Então, invistam nisso, porque é uma decisão que vai mudar a sua vida por completo. A decisão do seu tipo de visto, a decisão com quem você vai fazer o seu visto, é uma decisão importantíssima. E sabe o que eu quero falar? Vocês viram que aqui a gente tem um patrocinador, um apoiador muito especial do nosso podcast, que é o Undercoats. Então, para você que quer conhecer um pouco mais também do trabalho da Undercoats, a gente tem a Felicidade, essa empresa maravilhosa. Você da Camila, que também é uma das mentoradas, também faz parte aqui do nosso ecossistema. E é uma empresa maravilhosa para você que é profissional da área da beleza, da área da saúde, que quer estar bem ali. A gente falou aqui de posicionamento hoje, se você quer estar bem vestido, se você quer ter uma aparência profissional. Eu vou deixar aqui também o arroba da Undercoats. Para você que quiser também aqui nos Estados Unidos entender como é que funciona o sistema de distribuição, o nosso sistema comercial, se conecte com a gente, que eu tenho certeza que você vai conhecer uma empresa séria, uma empresa que já está aqui nos Estados Unidos há muitos anos e com certeza vai conseguir te auxiliar. Depois eu vou pedir para a Camila compartilhar as imagens e o Instagram aqui da Undercoats para vocês verem que são lindos os mesmo. Jalecos, né? Lindos. Os scrubs maravilhosos para você estar vestidas também. E, gente, passou muito rápido. Muito. Verdade, muito Amei bom. estar com vocês aqui hoje. Foi bom? Obrigada. Maravilhoso. Nossa, uma delícia. Obrigada pelo convite. A gente pode desligar aqui, né? Fechar as câmeras e continuar o papo, que a gente teria aqui mais grandes papos para compartilhar. Mas eu queria que vocês deixassem agora uma mensagem final para nossa audiência. O que vocês esperam para esse ano? Ou o que você acredita que seja mais importante para as pessoas nesse 2025? Bom,
Eu vou deixar uma mensagem, não importa se você está começando, se você está planejando, se você já começou, se você já está chegando lá no seu objetivo, mas tem uma frase que me guia, que é: eu tudo posso naquele que me fortalece. Uau. Então, essa frase, ela me guia. Essa é uma frase de vida para mim. Porque, às vezes, você pode pensar que, eu não consigo, é demais para mim, não, deixa eu aqui no meu cantinho, atrás da tela. Mas tudo posso naquilo que me fortalece, né? A minha força vem de Deus. Então, não estou falando de religião, mas estou falando que a gente tem um propósito maior tudo. nessa vida. A base de tudo. É a base de tudo, é a base da minha vida. É a base de tudo. E para esse ano é keep going. Keep going. É continuar aquilo que começou. É não deixar a energia baixar. Tem dias que a gente tá um pouquinho mais... energia baixa, né? Mas é continuar, perseverar, não desista. Persevere nos sonhos que Deus tem colocado na sua vida, na sua mente. Persevere e busque ajuda. Você não vai conseguir sozinho. A gente, se consegue sozinho, chega machucado, ferido em muito tempo. Mas busque ajuda, busque uma mentoria, busque pessoas que vão te impulsionar a chegar mais rápido e de forma mais eficaz. Muito bom, amei ter você Obrigada. aqui, você é incrível, te admiro demais e estamos só começando, hein? É isso aí. Grace, deixa um recado também para esse 2025. Sim, acho que o meu recado vai ser o que eu estou vivendo, né? Começa agora, não amanhã, começa agora. Não sabe por onde começar? Começa com o que tem, começa a procurar pessoas, começa a procurar... Eu comecei na mentoria, eu comecei a me relacionar com outras pessoas, procurar outros ciclos, e isso está mudando para mim, está mudando tudo. Então, acho que se eu tivesse que escolher uma mensagem seria: se você não sabe o que fazer, não sabe por onde começar, muda as pessoas, muda os ciclos, procura ajuda. Se você quer empreender, começa a procurar eventos relacionados ao empreendedorismo. Se você quer achar um emprego, começa a procurar pessoas que já estejam naquela vaga, naquela empresa. Se você quer uma empresa específica, começa a procurar pessoas que estejam naquela empresa. Mas escolhe o que você quer e começa. Muito bom. Amei ter você aqui também. Obrigada. Temos uma missão. Sim. Agora uma missão. pública. Sim. Agora a nossa missão é pública. Sim. E vocês são as nossas testemunhas. Gente, delícia estar aqui, maravilhoso. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Lembrando que temos episódios novos a cada 15 dias. Deixe seus comentários, sugestões de tema aqui pra gente, que eu vou adorar ler um por um, tá bom? Beijo! Tchau, gente!